convidá-los para ler dois versículos da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo registrou João, do seu capítulo 2, e nós vamos ler o verso de número 3 e o verso de número 4, para tomarmos de base para a reflexão desta noite. Já estamos na terceira quarta-feira falando desse capítulo 2. Na primeira quarta nós falamos sobre o formato do casamento judaico que fora observado por João e qual era a necessidade de Jesus iniciar o seu ministério justamente num casamento em Caná da Galileia. Na quarta passada, nós falamos aqui a respeito do formato original de como o milagre deve acontecer. Então, hoje nós vamos estar abordando um assunto que julgo que é de suma importância para todos nós, que está inserido no versículo 3 e no versículo 4. Os irmãos encontraram? Está escrito assim: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhes disse, não tem vinho. Eu vou ler de novo, o 3. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, não tem vinho. O 4. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vou ler o 4 de novo. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Curve a tua cabeça. Senhor Deus, já ouvimos, Senhor, a tua voz através da instrumentalidade de cada um dos teus filhos, mas é chegado o momento aonde pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de instruir, de orientar, de ensinar e de alimentar a tua igreja, representada por esses teus filhos que aqui estão e aqueles que estarão, talvez nesse momento ou posteriormente, assistindo através das redes sociais. E eu venho te pedir, como sempre, que o Senhor possa abrir as portas da palavra e me dar a graça necessária para que eu possa ministrar tudo quanto o Senhor colocar em meu coração para compartilhar com a tua igreja. E mais uma vez eu venho te pedir que o meu amigo Espírito Santo possa falar por mim, porque sendo assim, Senhor, cada palavra que sair da minha boca encontrará guarida nos corações dos teus filhos, e entendemos que com certeza trará edificação, e o nome do Senhor será glorificado na vida dos teus filhos, através da exposição da tua palavra. Por isso nós oramos e pedimos, glorifica o teu nome, em um nome para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus amados, tomando base para o assunto que eu quero tratar com os irmãos esta noite, o versículo 3, ele nos diz
que a mãe de Jesus provavelmente era ou tinha um grau de parentesco com a família do noivo ou da noiva. E ela, o texto é claro em dizer que ela estava na festa, e o texto é claro em dizer que Jesus fora convidado. E é interessante que naquela festa, além da mãe de Jesus, além de Jesus e os discípulos, havia muitos outros convidados. Havia muitas pessoas que estavam ali, que havia sido convidado. E eu disse aqui que na cultura judaica, após os convidados adentrarem ao recinto, o dono da casa não podia fechar as portas. Não é como na nossa cultura, que aluga-se um ambiente, entra os convidados e fecha a porta para ninguém mais entrar. Na cultura judaica, entrava primeiro os convidados e depois, porque a porta estava aberta, todos quantos que queriam participar da festa poderiam entrar, e o dono da casa ou da festa não podia expulsá-lo ou pedir para eles saírem. Então havia muitas pessoas ali. E eu também já disse aqui que na cultura, o casamento, para ser abençoado, o vinho como sinônimo de alegria era algo fundamental em qualquer festa de casamento. E o vinho não podia acabar, porque se ele acabasse, trazia transtorno emocional, psicológico, financeiro para a família, e aquele casamento ele era dado ao fracasso, porque o vinho havia se acabado. E esse casamento, quando ele estava os seus dias festivos, alguém, não sei se é da família, mas alguém comunica a Maria, mãe de Jesus, que aquilo que era inesperado aconteceu. E aí eu pergunto para os irmãos: foi por causa que não houve uma organização? Não. Foi por causa que aquela família não tinha recurso? Também não. Por que não era por causa da falta de recurso? Porque naquela casa tinha 6 talhas. Então era uma casa de quem tinha posse e poderia receber muitos convidados, senão não teria aquela quantidade de talhas para a purificação. Mas alguns intérpretes afirmam que o vinho não deu por causa dessa questão cultural. Entrava os convidados e depois entrava-se muita gente e também participava do que tinha de beber e do que tinha para comer. Mas isso a gente fala em um outro dia. Mas acabou-se o vinho. E é interessante que quando acaba-se o vinho, comunica a Maria, a mãe de Jesus. E Maria nos dá aqui uma grande lição. E qual é a lição que Maria nos dá? Maria, ela em primeiro lugar entende que esta situação era uma situação que poderia trazer para a família e para os noivos consequências incalculáveis. Se isto vaza, se isto é comentado com outras pessoas, se isso chega ao conhecimento dos convidados,
se isto chega ao conhecimento de quem estava na festa, dos empregados, do mestre-sala. Maria sabia que esta notícia não era para ser propagada, porque se ela fosse propagada, ela poderia gerar prejuízos em N áreas das vidas daquela família e do casal. E Maria, então, entendendo esta verdade, o texto é claro, que ela não saiu de mesa em mesa dizendo: acabou o vinho. Ela não saiu de mesa em mesa dizendo: olha, se vocês quiserem ir embora para casa, pode ir, não tem mais vinho. Se vocês quiserem ficar, é problema de vocês, porque esse casamento já não teve êxito, porque acabou o vinho antes da hora. Maria não saiu denegrindo a imagem do casal e nem da família. Maria não saiu comentando aquilo que não era para comentar. Maria não saiu falando para a sua melhor amiga. Maria não saiu falando para os empregados, porque ela entende que a situação era grave, o momento era cruciante, o momento era de prudência. Por quê? Porque se ela deixa vazar aquele assunto, poderia trazer um caos para aquela festa, poderia trazer um rebuliço, poderia trazer um alvoroço, poderia trazer palavras de ofensa, poderia a parte da noiva ir dizer: queremos uma indenização, queremos cancelar o casamento agora, o noivo não tem condições de honrar a minha filha. E eu expliquei aqui qual era o porquê que o vinho era tão importante, porque na nossa cultura o que sela o casamento é a aliança, mas na cultura judaica, quando o noivo encontrava com a noiva, ele recebia 2 taças, uma com vinho. Quando ele entrava na sala, eles celebravam o início do casamento tomando a primeira taça de vinho, a outra taça vazia, eles iriam celebrar a aliança do casamento no 7º dia. Se não tivesse vinho, como que eles iam selar o casamento se não havia mais vinho para a festa? Então havia naquela época uma importância muito grande. Por que que o vinho não podia acabar? E os irmãos vão observar que Maria, ela sabendo de todo esse contexto, ela então toma uma atitude que é para glorificar de pé. Ela sai quietinha e ela vai em quem poderia resolver o problema. Ela sai quietinha e vai até onde estava Jesus e comunica com Jesus o que estava acontecendo naquela família. E nós precisamos entender, irmãos, que esse assunto é muito abrangente e é necessário. Por quê? Porque infelizmente nós estamos vivendo um contexto aonde nós não estamos parando para analisar que existe alguns assuntos, ou que alguém nos comunica, ou que chega até nós, que não é para ser comentado, porque um assunto mal comentado mata, destrói, afunda casamento, destrói família, faz com que pessoas abandonem a fé, faz com que pessoas, elas se tornem pessoas feridas e amargas
para o resto da vida, por causa de um comentário que não deveria ser comentado, por causa de um assunto que não era para ser falado. E tem algumas pessoas que, na sua ignorância, ele ainda tem um texto bíblico para dizer: não, mas eu estou fazendo porque a Bíblia me ampara. Quando nós lemos Romanos capítulo 12, verso 13, olha o que Paulo diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Não, eu estou comentando porque a Bíblia diz que eu tenho que... Não, vamos para a exegese do versículo, do texto. Aqui é comunicar a necessidade que eu posso resolver. Aqui está falando de comunicar a necessidade de alguém que eu tenho condições de resolver. Agora eu te faço uma pergunta: alguém poderia resolver o problema que estava nesse casamento? Alguém teria condições de preparar do dia para a noite 700 litros de vinho? Se eu não posso, para que eu quero saber? Se você não pode, para que você quer saber? Se nós não podemos, para que nós ficarmos curiosos para saber? Maria, ela nos dá aqui uma grande lição. Eu vou falar com quem pode, com quem é de direito, dever de saber. Agora imagina se Maria saísse e começasse: eu vou falar aqui para você, porque você é meu amigo, para você me ajudar. Acabou o vinho. Aí o Lucas tem um amigo chamado Antoniel, ele sai aqui da mesa, disfarçando. Fiquei sabendo de um negócio quentinho. Fala assim: o que é? O vinho da festa acabou, rapaz. Aí o Antoniel tem o irmão Antônio, que é amigo dele. Aí ele chega e fala: rapaz, você não sabe o que aconteceu. Esse casamento é um fracasso. Essa família não sabe administrar. É uma vergonha para a sociedade. Aí o senhor fala: por quê? Fala: por quê? Porque o vinho acabou, rapaz. Aí o irmão Antônio é amigo do John. Aí o irmão Antônio vem aqui e fala assim: rapaz, você não sabe o que está acontecendo nesse casamento. Não vai honrar ninguém, esse camarada não presta, não vai honrar nem a noiva, porque o vinho da festa acabou. Imagina o que iria virar esse casamento, irmão. Imagina o que iria virar esse casamento. Mas Maria, e aí eu fiquei a pensar hoje, por que Deus escolheu Maria para gerar Jesus? Eu fiquei a pensar o que Deus viu em Maria para ser aquela que iria ser, em uma ação do Espírito, grávida do Filho de Deus. Porque, irmãos, quando Paulo está ensinando aqui que nós devemos comunicar a necessidade aos santos, é dentro de um contexto daquilo que nós podemos resolver. Mas existem situações, irmãos, que não adianta você comentar com ninguém. Não adianta você expor a vida de ninguém. Não adianta você colocar isso em voga, porque você só vai trazer prejuízos maiores do que já está passando aquela pessoa, aquela família. Mas infelizmente nós temos uma ideia errônea, equivocada, que nós não conseguimos guardar.
morder essa língua, mas nós temos que comentar. E quando nós falamos de língua, de comentar, todo mundo associa as irmãs. É errado as irmãs falar, vou usar um verbo bem chulo, as irmãs ser linguaruda. Mas o que tem de homem linguarudo também? Aí as irmãs já deu lá. O que tem de homem fofoqueiro, irmão? O que tem de homem fifi? O que tem de homem mexeriqueiro? E eu não sei no século 21 se não está empatado essa disputa aí. 50% das irmãs e 50% dos homens. Porque é incrível, irmão. É umas coisas que não dá para administrar. E ainda chega assim com a mão, cara, está sabendo o que aconteceu? Sabendo do que, moço? Está sabendo não? O que isso vai adiantar? Você vai ajudar alguém com isso no quê? Ei, Maria, quando ela observa que ela não tinha que comentar, ela disse, eu só tenho uma saída, eu vou falar com quem pode. Então, se você pode me ajudar, olha para quem está do seu lado e diga para ele ou para ela. Se você sabe de alguma coisa e você não pode ajudar, vai orar pela pessoa. Vai orar por ele e por ela. Vai orar e não fale mal, porque se uma palavra sua desviar o foco, pode trazer morte, pode trazer consequências incalculáveis na vida de outra família, irmão. E nós estamos lidando com essa situação como se fosse algo normal, natural, e não é. E não é. Porque Maria, quando ela soube, e aí vem uma questão, quando comunicaram com Maria, com certeza disse, eu estou comunicando porque ela é uma mulher de Deus, ela não vai sair daí denegrindo a minha imagem, ela não vai sair jogando a minha família no ventilador. E tem pessoas que por causa da aparência, alguém até confia em falar algo. Daqui a pouco, até os cachorros da rua estão sabendo. Até o au-au está sabendo da situação do irmão e da irmã, da família. Ei, mas esta noite Deus nos reuniu aqui para te dizer, a ideia original, aleluia, porque aqui está o início do ministério de Jesus, e Maria nos ensina, aleluia, tem coisas que não é para você comentar com ninguém, é para você levar para os pés de Jesus, porque só o céu pode mudar a história dessa pessoa, dessa família. E essa pessoa confiou em você, não foi para você denegrir a imagem dela, não foi para você colocar a família dela no ridículo, não foi para você sair batendo com os dentes. Se ela confiou para você essa situação, é para que você possa ajudar, é para que você possa interceder, é para que você possa levar a necessidade dela. Talvez ela não tenha nem força mais de ir aos pés da cruz, mas ela confiou em você, para que você possa ser um intercessor, para que Deus possa usar de misericórdia para com a vida dela. E às vezes essa pessoa já está quase morta, e com uma atitude equivocada da minha parte, eu acabo de matar. E aí, Apocalipse, capítulo 20, se eu não me engano, versículo 8, ali está 8 classes de pessoas, não esse versículo não, 21:8, se eu não me engano, estão 8 classes de pessoas que ficarão de fora. Isso, 21:8.
Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas eu te pergunto, quem que são os homicidas? Quem são os homicidas que está incluso nessas 8 classes? Não é aquele que tira a vida do outro fisicamente, porque se ele se arrepender, ele encontra misericórdia e salvação. É aqueles que matam espiritualmente, são os assassinos espirituais, que matam sem piedade, que jogam no inferno sem compaixão, por causa da língua. Porque a Bíblia diz que uma palavra falada é como uma flecha lançada, ela vai alcançar algum lugar, e tem muitas flechas que alcançam o alvo, mata, destrói, acaba com a vida de casamento, de família, de pessoa e de vidas espirituais. Mas esta noite Deus nos reuniu aqui para te dizer: a ideia original é que você não pode ajudar naquela situação, então entra dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e apresenta esta pessoa ou esta família a Deus, e os céus vai intervir, como interviu na vida deste casal que estava iniciando o seu ministério. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Versículo 7, primeiro: lançando sobre ele quem? Jesus, toda a vossa ansiedade, vírgula, porque ele tem cuidado de vós. Quando eu não posso ajudar, eu tenho que lançar naquele que tem o poder de cuidar de mim e de você. E muitas das vezes nós queremos lançar para os vizinhos, para os amigos mais próximos, para pessoas que não podem ajudar, mas pode denegrir. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, aleluia, que da sua boca, aleluia, não sairá maldição, da sua boca só sairá bênção, porque ela foi, aleluia, você foi chamado, e a tua boca foi chamada com esse propósito, para abençoar e não para amaldiçoar ninguém. Você foi chamado para abençoar. A tua vida, a tua boca, o teu ser, a tua mente, o teu corpo foi chamado por Deus para ser uma boca profética, para abençoar famílias e não para destruir família. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, aleluia, que Deus espera de nós que dos nossos lábios saiam palavras que edificam, saiam palavras que dão vida, saiam palavras que norteia, saiam palavras que venham transformar vidas e que não venham destruir vidas. Se você consegue entender o peso desta palavra, e se você quiser dar glória, você dá, porque eu não prego por glória, mas esta noite Deus te trouxe aqui porque esse assunto está virando algo corriqueiro. Ninguém consegue mais guardar segredo. É por isso que nós não temos mais amigos. É por isso que nós temos colegas. Porque amigo você confia, colegas você não confia.
Sabe por que que amigo virou escasso nos nossos dias? É porque não tem trava na língua. É porque não tem trava na língua. É porque tem um comichão. Ouviu enquanto ele não repassar, ele não sossega. Ouviu enquanto ele não repassar, ele não tem paz. Parece que ele é dominado por um espírito que inquieta ele. Enquanto ele não passar para o outro, ele não tem paz. Mas esta noite o verdadeiro amigo está nos ensinando aqui. O verdadeiro amigo está nos ensinando aqui a guardar a língua. Nem se for preciso colocar um freio, porque os cavalos são domados pelo freio. Se for preciso colocar freio, coloca, mas que a tua vida seja um canal de bênção para abençoar e não para amaldiçoar pessoas. Aleluia. Mais o verso 4. Nós aprendemos uma outra lição nesse capítulo 2. A primeira é ser bênção na vida das pessoas. E como é bom ser bênção na vida das pessoas. Como é bom ser canal de bênção nas vidas das pessoas, porque nós entramos na lei da semeadura. Se eu te abençoo, Deus vai colocar alguém no meu caminho para me abençoar. Mas se eu te amaldiçoo, Deus vai colocar alguém no meu caminho para me amaldiçoar. É sério. É a lei da semeadura. Bem-aventurados sois vós os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então tudo que eu planto, eu colho. Se eu sou um canal de bênção para abençoar alguém, Deus sempre vai colocar alguém para me abençoar. Mas se eu sou maldição na vida de alguém, te prepara que a fatura vai chegar. Te prepara porque a fatura chega. Mais dia ou menos dia, ela chega. E eu quero crer que ninguém quer ser colhedor de maldição. Então começa a praticar o bem. Começa a abençoar alguém. Se você não pode ajudar, não denigre, não atrapalha. Irmão Jailson chegou aqui em 2017, em uma vida espiritual difícil por causa dos seus problemas passados. Mas todas as oportunidades que eu tinha de falar com ele, eu falei: meu filho, Deus tem um propósito da tua vida. Você precisa se levantar. Você precisa se levantar, porque Deus tem um propósito contigo na terra. E esses anos tudo, todas as vezes que ele me procurava, eu sempre tinha uma palavra de ânimo, de conforto. E hoje ele está aqui louvando a Deus. Imagina se eu tivesse falado: olha, meu filho, você vai caçar a birola, eu estou cansado de você. Você não quer compromisso, você não tem temor de Deus, sua vida é uma vida pregressa, não me procura mais não me enche mais o saco. Será que ele estaria aqui louvando a Deus esta noite? Não. Então seja bênção na vida de alguém. Seja uma ponte, seja um farol, para que vidas possam ser abençoadas por tua vida. Não denigre a imagem nem do pior que está na sarjeta. Não denigre a imagem nem do que está na lama, porque hoje ele pode estar na lama, amanhã Deus pode levantar ele e tirar ele da lama. Porque se você não ajudar, Deus vai levantar alguém que vai tirar este ou aquela da lama, mas a tua colheita vai chegar. Mas eu aprendo aqui uma segunda lição, porque as horas vão embora. Primeiro, essa mulher, mãe de Jesus, nos dá um exemplo sobre como se portar
diante de um assunto tão difícil. Ela não podia ajudar, ela foi e comentou com quem poderia resolver. Mas em segundo lugar, o capítulo 4, o verso 4, melhor dizendo, ela comenta com Jesus, com seu filho. E quando ela comenta, ela tem uma resposta talvez não muito agradável. Qual foi a resposta? Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Quem sabe ela, por ser mãe, ela não esperava uma resposta dessa. Quem sabe ela, por ser mãe, ela poderia falar assim: esse menino está ficando muito atrevidinho, mal educado, eu não ensinei isso para ele, está rebelde, só porque agora vai começar um ministério, já está querendo mostrar asinhas para fora. Mas ali, eu já disse aqui que ali ele estava não falando como filho, mas como Deus. E como Deus, ele não tem mãe. Como homem, ele tinha mãe biológica, mas como Deus, não. Então ali ele estava falando com autoridade de Deus. Mas é interessante que ele diz para ela: mulher, que tenho eu contigo? Aí o texto continua afirmando: ainda não é chegada a minha hora. E aqui nós vamos entender, e é uma das coisas que também julgo de suma importância para a igreja, é a igreja entender essa questão do fator tempo. Deus trabalha com o fator tempo. Existe dois tipos de tempo. O Cronos. O Cronos é o tempo do relógio, que é o tempo dos segundos, dos minutos e das horas, que está associado ao ser humano, ao homem, à terra. Mas o Kairos é o tempo de Deus. O Kairos é o tempo de Deus. E esse tempo, a palavra Kairos significa tempo oportuno, tempo certo e tempo exato. Então Deus tem um tempo oportuno, um tempo certo e um tempo exato para agir. Deus não trabalha, não é que Ele não tenha o poder de fazer naquele momento, é que Deus tem essa prerrogativa de trabalhar com o fator tempo. Por quê? Não é por causa dele, é por causa de nós. Não é por causa dele, é por causa do homem. Porque há momentos que você pede algo, Deus vai te dar, mas você não está pronto para receber. Então Deus vai precisar trabalhar em você, para quando você estiver apto para receber, Deus vai fazer. Então nós precisamos entender que Deus trabalha com o fator tempo, com esta ideia de preparar a mim e a você, para que nós possamos estar aptos para receber. Porque imagina, se Deus, hoje você fazer um pedido a Deus, e Deus olhar para você e falar: ele não está pronto, mas eu vou dar. Aonde o nome de Deus será glorificado na tua vida? Ah, mas ele queria, eu dei, mas e? Porque tudo que Deus nos concede e tudo que Deus faz tem um propósito. E qual é o propósito? Que o nome dele seja glorificado em nós, através daquilo que ele está propondo que nós façamos na terra para ele. E tem pessoas, irmãos, que ele nunca vai chegar no ápice
porque ele não consegue entender o tempo de Deus. Ele acha que Deus é obrigado a fazer o que ele quer e na hora que ele quer. Não, Deus faz na hora que ele quer. E esse período de tempo que ele está trabalhando não é nele, não é porque ele está produzindo alguma coisa, não é porque ele não tem em estoque, não é porque ele não tem autoridade, ele está trabalhando em meu caráter. Ele está trabalhando no meu caráter, porque caráter muda, temperamento molda. Então ele está mudando o meu caráter deturpado, equivocado, para um caráter cristão, para que eu possa receber de Deus aquilo que vai servir de bênção para mim, e o nome dele vai ser glorificado na minha vida. Tem pessoas que não entendem essa verdade, e a vida dele é uma vida oscilante, é como se fosse uma gangorra. Hoje ele quer o céu, ele está lá em cima, mas a hora que o outro levanta aqui um pouquinho, ele desce uma vez, igual uma jaca madura. Não consegue ter o equilíbrio, e a vida dele é uma vida oscilante espiritualmente. Mas esta noite Deus nos reuniu para te dizer que Deus, ele trabalha com o fator tempo. Olha a prova disso, Eclesiastes 3, Eclesiastes capítulo 3, verso 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado. Acabou, irmãos. Tudo tem o seu tempo determinado. Então já está determinado por Deus. Todo o tempo é governado por Deus. E tudo que vai acontecer na minha vida dentro do tempo já está determinado. Então, para que você alegre um pouquinho, olha para quem está do teu lado, diga para ele ou para ele: não desiste, já está determinado o dia e a hora, é só você esperar, é só você entender, já está determinado por Deus. Eu preciso que você entenda isso aqui esta noite. Já está determinado por Deus, o dia, a hora, o lugar, o momento, como vai ser, já está tudo pronto, irmão. Vocês lembram quando ele disse para Elias: vai ao Querite e bebe da água, porque eu já ordenei. Ele não disse: eu vou ordenar para o corpo levar comida. Não, eu já ordenei antes de você chegar lá. Antes de você chegar lá, eu já dei ordem, porque o corpo já sabe até onde vai pegar a carne para levar para você. Então já está tudo pronto, é só você ir, esperar a hora que o corvo vai chegar com o alimento. E aqui eu preciso dizer para alguém: já está pronta a tua vitória, a tua bênção já está pronta. Mas por que ele não me entregou? É porque você não está pronto. A bênção está pronta, que é a parte dele, mas você ainda não está pronto para receber. Então ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, ele vai trabalhando, aleluia. E a igreja é uma oficina. O Lucas está lá na fazenda serrando umas toras lá. Pega uma tora bem grandona, primeira coisa que tira é a casca, porque ali está cheio de umbigo, né? Cheio de nó, aquelas coiseiras que não tem proveito para nada. Aí a serra pega bem afiadinha e vai tirando aquele casqueiro e só vai voando cavaco. E Deus faz isso com você e comigo. Ele nos coloca primeiro ele passa você na serra, depois ele passa na plana, depois no desengrosso, e depois ele passa uma lixinha, para depois ele botar o óleo, para você ficar tinindo na presença dele. E aí eu preciso entender qual é o meu tempo que eu estou passando. Eu já passei pela serra, que é para tirar todos os nódulos, todas as imperfeições.
tudo aquilo que não presta, aquela casca que não tem valor nenhum, porque tem muito crente cheio de casca, irmão. Aí Jeová fala: vem cá que eu vou te dar uma arrumadinha, porque ele sabe tirar casca de crente. Pensa um carpinteiro bom é Jeová, ele sabe tirar toda a casca, porque tem crente que acha que casca resolve alguma coisa. Não, o que importa para o céu é cerno. Aleluia, eu preciso ter cerno, eu não preciso ter casca e nem muito menos folha, mas eu preciso ter cerno para poder servir para alguma coisa no reino. Aí Jesus, ele está aqui ensinando o milagre para multiplicar o vinho. Eu sei como fazer, só que não é chegado o momento. Não é porque você veio aqui falar que você vai dar ordem para mim. Não é que Jesus é soberbo também, mas Jesus sabia o que ele ia fazer. Ele falou: calma aí, espera um pouquinho. E esse esperar um pouquinho, irmãos, está associado à sua fé, à tua convicção. E tem gente que não tem fé e não tem convicção, porque não sabe esperar. Mas eu tenho que esperar. Eu estou fazendo um favor para Jesus. Eu vou lá na igreja, eu sou obreiro, eu sou cantor, eu sou dizimista, eu tenho que esperar, estou fazendo favor para Ele. E Ele está falando: menino, eu estou te preparando, porque eu tenho algo melhor para a tua vida. Já está pronto, já está preparado a tua bênção, o teu milagre. Eu só estou trabalhando no teu caráter, porque a hora que eu entregar nas tuas mãos, o meu nome vai ser glorificado na tua vida. A hora que Jesus manda servir a água que já estava transformada em vinho, o mestre Sala disse: nossa, esse casamento aqui é diferente. Os outros dá o vinho ruim, bom, e depois o ruim. Esse daqui serviu o ruim, agora deu o melhor por último. Ei, sabe por que Deus faz isso? É porque o que Ele tem para a sua vida é muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Você não pode nem imaginar o que Ele tem para realizar na tua vida. Por isso esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: aleluia, espera só mais um pouquinho, aleluia, fecha a tua boca, vai para o teu quarto, vai para a oração, pede graça para Deus, entenda, tenha convicção do que Deus tem para ti, e no tempo certo Deus vai te honrar, Deus vai mudar o teu cativeiro na face da terra. Volta lá em Eclesiastes, filha. Olha que ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Ponto, irmão. Nós não vamos mudar a ideia de Deus. Querendo ou não, não vai mudar. Então é melhor aceitar e entender que o errado não é Ele, somos nós. Se eu não recebi ainda, o culpado sou eu. Eu não estou pronto. Você não está pronto. Entenda isso essa noite, pelo amor de Deus, e não fique bravo comigo. Se não chegou na tua mão ainda, é porque você não está apto para receber. Simples assim. É porque você ainda não está pronto. O vaso ainda está com alguma trinquinha. Foi reprovado na hora do fogo. Então vamos quebrar o vaso de novo. Mas o bom é que vai ser quebrado pelo mesmo oleiro. E não vai pegar barro e emprestar de ninguém. É o mesmo barro, vai fazer outro vaso. Esse é o lindo da história, é o mesmo barro. Vai quebrar, vai doer um pouquinho, não tem problema não. Mas ele vai amassar com carinho. E vai começar a fazer outro vaso. E você vai entrar no mesmo processo. E esse que é o interessante, o processo é o mesmo. É o processo de tirar as imperfeições, para que você possa ser aprovado lá na frente. Aí ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Então nós já entendemos isso. Aí tem uma vírgula ali, aí ele diz: e há tempo para todo propósito.
Então, além de ter um tempo determinado, é porque existe um propósito. Não é algo aleatório, tem um propósito. E eu preciso entender que eu estou dentro deste propósito. Mas nós parecemos que não conseguimos assimilar o que é espiritual. Já está pronto, mas por causa do propósito, eu tenho que aguardar. Porque tem coisas, irmãos, tem coisas que é para hoje, mas tem coisas que é para daqui 10 anos. Consegue entender isso? Tem coisas que é para agora, mas tem coisas que é daqui 20 anos. E aí, você vai entender ou não vai? Porque quem entender vai esperar os 20 anos passar, adorando, glorificando, servindo, produzindo, até o dia chegar. Mas quem não entender, não vai chegar nem 20 nem 40, porque ele vai sair do centro da vontade de Deus. Você já viu pessoas que já estão patinando aí há 20, 25, 30 anos, não acontece nada? É porque ele sai, é porque ele não permanece, é porque ele não centra a vida dele, é porque ele não compreende o que é espiritual. Aí, está demorando demais, eu vou dar uma voltinha, está demorando demais, eu vou ali, depois eu volto. E isso, o tempo vai passando, e o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. O tempo chegou e ele estava dando uma voltinha, aí ele vai começar na filinha de novo, vai voltar lá atrás novamente, para ser aprovado lá futuramente. Então nunca vai acontecer na vida de algumas pessoas, porque ele não consegue esperar em Deus, ele não consegue esperar a hora de Deus, ele não consegue esperar o tempo de Deus, ele não consegue esperar o trabalhar de Deus. Aí o texto vai dizer, tem um propósito. E aonde é o propósito? Na terra, debaixo do céu. Então, está determinado o que é meu. Bate no peito assim. O que é meu já está pronto, está preparado. É meu. O que é do John é do John, o que é do Tom é do Tom, o que é do Marcos Leite é do Marcos Leite. Pronto, acabou. Ninguém toma, irmão. Ninguém chega aqui e fala, não, é dele, mas eu vou tomar para mim. Não, no reino ninguém toma o que é do outro. O que é meu, acabou. Não adianta ficar com inveja, não adianta murmurar, é meu. Deus deu para mim, é meu, acabou. Não adianta as pessoas, mas não. Aí tem um hino que diz, se não gostou, vai falar com ele, mas é meu. E o que é teu ninguém toma, irmão, é teu, Deus deu para você, é teu. Então só que nós precisamos esperar o tempo por causa do propósito. E eu fiquei a pensar, irmãos, essa tarde, por que Deus falou com Abraão lá em Ur dos Caldeus, que da semente dele, de Sara, nasceu um filho, e só foi acontecer depois de 25 anos, por quê? Qual era a necessidade de esperar? Porque se ele desse no outro dia, já era um grande milagre, porque ela era estéril. Mas Deus falou, não, é só daqui 25 anos, pronto, acabou. Abraão esperneou, será que o meu herdeiro é meu servo, meu mordomo Eliezer, eu não sei mais, não, espera, filho, é 25 anos, está determinado, só vai acontecer depois de 25 anos e acabou. E eu fiquei pensando, mas por quê? É por causa do propósito, é porque Abraão saiu de Ur dentro de um propósito, e Isaac também está dentro do propósito, e eles nesse percurso faz bobeira, pega a escrava, dá para deitar, vamos ajudar. Deus não precisa de ajuda, Deus precisa de homens e mulheres que entendam qual é o propósito. Só isso, irmãos.
O dia que você colocar isso dentro de você, você vai servir a Deus melhor. E isso não vai ser fator de você ficar moribundo, escanteado, dizendo: meu Deus, quanto tempo, eu não aguento mais. Meu Deus, por que? Ei, você acha que Deus não sabe a sua estrutura? Sabe, irmão. E se Ele falou que é daqui 10 anos, é porque você aguenta. Se Ele falou que é daqui 10 anos, 20 anos, é porque você está pronto para esperar e aguentar. Olha o que diz Davi no Salmo 40, e verso 1: esperei com paciência. Imagina esperar com paciência. E esperar quando tudo está bem, maravilha, mas esperar em um momento de adversidade é mais difícil. Mas quem acredita, tem convicção na sua chamada e na sua escolha, ele pode estar atravessando o vale da sombra e da morte, que ele continua esperando em Deus. E ele disse: eu esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência em Deus. E chegou o momento que Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Chegou o dia que Ele disse: eu vou mudar a história dele. Chegou o dia que Ele disse: agora ele está pronto para sair dessa situação para uma situação melhor. Mas quem vai decidir o dia e a hora é Deus, irmão. É Deus que vai decidir. Não adianta você espernear. Eu vou falar porque Deus está falando para alguém aqui. Não adianta você espernear, não adianta você fazer birrinha, não adianta você chorar, não adianta você gritar, não adianta você desviar, não adianta você se matar. Se você quer a bênção de Deus, espera em Deus. Não reda o pé, espera em Deus, mas espera adorando, glorificando e servindo a Ele. Você não vai comover a Deus em nada. Você não vai comover a Deus quando você fala: eu vou desviar. Mas quem que vai para o inferno? É Deus ou é você? Quem precisa de Deus? É Ele ou você? Eu não vou ficar mais não, porque está demorando. Eu vou encher a cara de cachaça. Problema seu. Eu vou usar droga. Problema seu. Eu vou botar corda e vou pular. Problema seu. A parte de Deus está de pé. Agora quem precisa fazer a sua é você. O que Ele tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. E esta noite Ele te trouxe aqui para te dizer: tem um tempo, e esse tempo eu estou trabalhando, esse tempo eu estou te forjando, esse tempo eu estou te preparando, esse tempo eu estou te preparando para quando você for lançado, não tem quem vai te reprovar, não tem quem vai te parar, porque a minha autoridade, a minha presença, a minha glória, o meu poder vai se aperfeiçoando e a minha graça vai ser manifesta na tua vida. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: não é tempo de você parar e nem de retroceder, é tempo de você continuar marchando, cantando, glorificando, exaltando, porque Ele está no controle. Ele não perdeu o controle da tua vida. Eremanchore calabaia, urabacachandarabagaia, arabashia comanácia, urabagassuri me calabacaia. Ele está cuidando de vós, Ele está cuidando de nós. Aleluia. Não se precipite, só espere em Deus. Espera, porque fiel é quem começou a boa obra, e Ele é poderoso para concretizar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E é interessante que Deus trabalha com o tempo, porque Eclesiastes no verso 2 ele diz assim, e aqui nós vamos concluir: há tempo de nascer. Por que ele trabalha juntamente com o tempo de nascer?
Porque uma criança, para ser gerada, ela precisa de 40 semanas. E cada semana ela tem uma evolução. Para quando chegar nas 40 semanas, esse corpo esteja formado com perfeição, esteja apto para nascer. E é interessante que Deus estava falando com alguém, o mesmo processo de um feto, que precisa ser trabalhado semana por semana, dia por dia. É assim que eu faço contigo. Eu estou trabalhando lá em Ossura e Calabaia, para que você esteja apto para aquele grande dia. Eu estou te forjando, diz o Senhor. Eu estou te preparando em todas as áreas, porque o propósito que eu tenho contigo é muito grande, diz o Eterno. O propósito que eu tenho com a tua vida é muito maior do que você imagina. E para ele se tornar realidade, você precisa estar pronto, preparado. Não é que ele te esqueceu, não é que ele tem prazer no teu sofrimento, não é que ele não te compreenda, é porque o projeto que Deus tem é algo que venha glorificar e engrandecer a Deus através da tua vida na face da terra. O Plaichou Madai. Porque quando você chegar lá, você vai estar pronto para todos os desafios, diz o Senhor. Para quando você estiver lá, você vai estar pronto para todo embate. Para quando você estiver lá, não haverá nenhuma adversidade que vai te abater, que vai te esmorecer, porque você foi forjado por Deus. Você foi preparado das mãos do oleiro para um grande projeto na face da terra. Não sou animador de plateia, prego por inspiração e por revelação. Tem pessoas que estão aqui, que Deus vai te lançar como uma flecha. Deus vai te lançar como uma flecha. E os céus vai ser glorificado através da tua vida. O império das trevas vai ser destronado por causa da tua presença. O império das trevas vai ser dissipado quando você colocar os pés naquele lugar. Lamanchore Ramassia Candaraia. Porque o valente só é valente enquanto aquele que é mais valente não chega na casa, no território. E o preparar de Deus na tua vida, e o tempo é para esse, e é necessário para esse projeto. Te preparar para onde você pisar a planta dos pés, você vai conquistar. Aonde tu colocar as mãos, o nome dele vai ser glorificado. Aonde tu abrir a boca, o nome dele vai ser bendito e conhecido. Se coloca de pé a igreja, por favor.
Larachai, Arabai, Erecalabrachandarabagaia. Espera em Deus, espera adorando. Já foi louvado aqui esta noite em tempos de guerra, em tempos de batalha. Não é tempo de parar, é tempo de avançar, de prosseguir, e é tempo de adorar aquele que é digno. Fecha teus olhos. O Espírito da verdade está aqui esta noite. O Espírito que testifica no meu espírito é o mesmo que testifica no teu espírito pelo poder da palavra. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, diz o Senhor. Eu estou preparando tudo, diz Deus. Eu estou endireitando os caminhos tortuosos. Eu estou despedaçando os ferrolhos de ferro, porque te darei as riquezas das escuridades. E quais são as riquezas das escuridades? As almas. As almas, as famílias, os bairros, as cidades. Aleluia, glória. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra. Palavra essa que o Senhor entronizou em meu coração. Palavra essa que o Senhor trouxe à minha alma para compartilhar com a tua igreja. Ajuda-nos a ser prudentes, como foi Maria, e ajuda-nos a entender o fator tempo, para que possamos viver o tempo da transformação da água em vinho. Senhor Deus, que o teu Espírito, através do poder da tua palavra, possa nos abraçar esta noite, possa abrir o nosso intelecto e possa nos fazer sair daqui, o que aqui estão e os que nos assistirão poder entender que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor está trabalhando nos mínimos detalhes, porque a bênção do Senhor é completa. A bênção do Senhor é completa, e o teu nome será glorificado. Nós oramos, Pai, com uma certeza de vitória, em o nome e para a glória de Jesus. Amém e amém.